Olá, professores e professoras de matemática da terceira série do ensino médio. Bem-vindos a mais uma formação de formação de ano série do projeto Recuperação e Aprofundamento. Eu sou a Sirlene Neves, sou professora de matemática da rede estadual há um tempo, há mais de 20 anos. Atualmente eu sou PCNP da diretoria da Sul 3 e agora eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou morena, tenho olho claro, eu estou usando um óculos de armação azul, o meu cabelo é castanho claro, na altura dos ombros, e eu estou usando uma roupa preta. Hoje, gente, a gente vai falar do material Aprender Sempre, 2022, da parte 1 do segundo bimestre, tá bom? Eu vou subir aqui o nosso material para a gente dar sequência a essa nossa conversa. A gente vai falar da sequência 7 e 8. Aí está a formação, né, ano série da terceira série do médio, e a gente vai falar da sequência de atividades 7 e 8, volume 1, parte 2, segundo bimestre. Para achar esse material, se vocês estiverem aí vendo o nosso vídeo, você tem que ir lá no currículo, lá na página do Currículo Paulista, e clicar em materiais, ensino médio, peraí, terceira série, e ensino médio, aprender sempre. Ó, olha eu dando branco aqui. Agora, se você baixou o material e está no PPT, é só clicar aí onde está escrito ensino médio. Mas alguns de vocês também têm um material impresso, que é aquele caderno azul, tá? Do segundo bimestre. Para o nosso momento ATPC, a gente tem aí, a gente está fazendo uma retomada para lembrar que o projeto Recuperação e Aprofundamento, nas ATPCs, ele aparece em duas partes. A semana A, que é a gravação do Centro de Mídias, que é a gravação de etapas, onde o professor Marco fala com a gente sobre o contexto, ele traz para a gente alguns estudos, e aí depois a gente faz o desdobramento da pauta que foi apresentada, onde a gente estuda o material, dá uma olhada nas sequências, no nosso caso agora é a sequência 7 e 8. Aí, para quê? Para nos preparar para a semana B. A semana B já mais profundo, é ano sério, no nosso caso, terceira série. Então, professor, você vai lá naquele laranjinha, assiste o nosso vídeo, 45 minutos, e depois o desdobramento. Mais uma vez, junta os pares e faz aquele planejamento sobre como aplicar a sequência de atividades em sala de aula. Ah, Sirene, mas a minha escola, o horário ficou mais complicado. Então, gente, existe uma sugestão, é fazer isso, cria um grupo, né? Cria um grupo com os professores de matemática, por exemplo, do ensino médio. Aí você registra lá. Ah, eu assisti a Sirlene, ela falou de uma parte tal, aí o outro fala, mas eu gostei da parte tal. Então, se não é possível, às vezes o professor tem algum compromisso, não pode comparecer na escola naquele dia, já deixa registrado lá no grupo para ficar essa conversa, mesmo que não seja presencial. Então, perdi, Sirlene, não assisti aquele dia, vai lá no servidor, na rede, Centro de Mídias, né? Coloca lá o login da série, aí você põe lá recuperação e aprofundamento, a data sempre às quintas-feiras, tá, gente? E aí pesquisar, você vai achar lá a formação que você perdeu. Então, de novo, as laranjinhas aí, né, do ano série. Vou lá
na web, né? Vou ser o servidor, coloca o login da sede, a senha, seleciono recuperação e aprofundamento, a data que eu perdi sempre às quintas-feiras, e aí eu vou achar a formação que eu não participei, não pude naquele dia por N motivos. Esse slide, gente, ele é bem bacana, porque ele mostra de onde eu venho, aonde eu estou e para onde eu vou. Então, onde nós estamos? Lá no dia 2/6, falando da sequência 7 e 8, do volume 1, parte 2, do material Aprender Sempre 2022, na formação ano série, que vai falar do conhecimento específico do professor de matemática em relação ao conteúdo e ao ensino. Da onde eu venho? Desde lá do começo do bimestre, desde lá do dia 28/4, a S5, que falou do conhecimento comum especializado do conteúdo, teve a formação de etapa, a formação de ano série. Depois a gente falou do conteúdo dos estudantes, teve a formação de etapa, a formação ano série. A semana passada teve a formação de etapa, que falou sobre o conhecimento específico do professor de matemática em relação ao conteúdo e ao ensino. Para onde eu vou? Lá no dia 6, vai ter a formação de etapa, que vai falar do conhecimento horizontal e do currículo. Do dia 23/6, repete a formação de etapa, mas aí a gente já vai falar do terceiro bimestre. No dia 30, a gente volta a se encontrar para falar de ano série. E no dia 7, já no finalzinho do bimestre, tem a retomada das 4 sequências lá na formação de etapa. Então, aí está bem divididinho o terceiro bimestre para a gente não se perder. Perdeu alguma coisa? Esse cinza aí, perdeu? Volta lá no repositório, assiste de novo. Ah, Silene, não estou entendendo muito bem o que você está falando, não. Volta lá na formação de etapa no dia 26/5 e assiste o que você não conseguiu assistir ou quer retomar alguma parte que você perdeu. O contexto desse segundo bimestre foi o conhecimento, 4 partes. O conhecimento comum especializado do conteúdo, lá da SA5. Depois, o conhecimento do conteúdo dos estudantes da SA6. Nós estamos no conhecimento do conteúdo do ensino, vamos falar da sequência 7 e 8. Então, professor, você está com o material, pega aí para a gente juntar e falar sobre ele. Se não, baixa aí, vamos acompanhar. E depois o conhecimento horizontal e do currículo. A próximo slide, a gente vai falar dos objetivos da nossa formação. Vou ler. Retomar os principais conceitos e ideias discutidos na formação de etapa, lá que o professor Marcos passou na semana passada. Analisar a sequência 7 e a sequência de atividade 18 do volume 1, parte 2, do material Aprender Sempre, da terceira série do médio, refletindo sobre alguns conhecimentos do conteúdo do ensino importantes para o desenvolvimento da atividade. Então, a gente vai pegar essas atividades e vai relacionar com o contexto que a gente vai ver agora no primeiro momento, né? Vamos retomar aí o que o professor Marcos falou na formação de etapa. Retomando, a Débora Boll e os colaboradores dela, a partir do conhecimento do professor lá do Schumann de 86, ela trouxe para a educação matemática e chamou de conhecimentos específicos do professor de matemática e dividiu isso em 2 partes. O conhecimento do conteúdo da disciplina, que no nosso caso a gente chama de componente curricular, né?
e o conhecimento pedagógico do conteúdo, ou seja, eu preciso saber matemática e eu preciso saber ensinar matemática. Então, o conhecimento especializado do conteúdo, que é lá da primeira parte, nós vimos lá na SA5, que é o conhecimento da matemática para ensinar. Eu preciso saber matemática, conhecimento da matemática em si. O conhecimento comum do conteúdo é aquele conhecimento de matemática que a gente traz lá da escola básica. E o conhecimento do horizonte matemático é conhecer e saber situar esse conteúdo ao longo do currículo, né? Então, onde e quando eu dou aquele conteúdo. Aí a gente vai para a segunda parte, conhecimento pedagógico do conteúdo, ou seja, como eu ensino matemática. Então, o conhecimento do conteúdo dos estudantes, nós vimos lá na SA6, que é o que eu espero que o meu estudante saiba na minha aula, ou eu quero que ele entenda. Então, para isso, eu preciso saber reconhecer quais os tipos de erros comuns que eles cometem, para que eu possa antecipar na minha aula. O conhecimento do currículo é o que a gente vai ver na próxima formação de etapa, que é conhecer as propostas curriculares. Então, para a terceira série do ensino médio, eu preciso conhecer o Aprender Sempre, que é o que a gente está falando agora. Eu preciso conhecer o São Paulo Faz Escola, que é o currículo para a terceira série do médio. Mas hoje a gente vai falar do conhecimento do conteúdo e do ensino, que é a SA 7 e 8. Que é esse conhecimento do conteúdo e do ensino? É saber como que eu vou elaborar atividades para que o meu aluno possa compreender de uma maneira mais eficaz o conteúdo que eu estou propondo. Quais as atividades, tarefas, trabalhos, como que eu faço essa escolha, né? E esses exemplos, quais são os melhores exemplos para que eu introduza um conhecimento? Então, isso são o conhecimento do conteúdo do ensino para os conhecimentos específicos do professor de matemática. Fizemos esse retorno, estamos mais ou menos inteirados com o que o professor Marcos já falou da semana passada. Agora é o momento que a gente pega as anotações que foram feitas lá na formação de etapa. Por quê? Porque esse segundo momento a gente vai explorar a sequência de atividades 7 e 8 nessa perspectiva. Só que para isso a gente tem que saber como está essas sequências. Vamos lá? Gente, hoje a gente tem bastante coisa, porque a gente vai olhar duas sequências. A gente vai olhar a sequência 7 e a sequência 8. Vamos começar pela sequência 7. Eu vou ler a habilidade essencial. A unidade temática é geometria e a habilidade é saber identificar propriedades características, calcular relações métricas fundamentais, comprimentos, áreas e volumes, de sólidos como a pirâmide e o cone, utilizando-as em diferentes contextos. Então, o objeto de conhecimento matemático é a pirâmide e o cone, e os processos cognitivos são identificar e calcular. Então, o que vem a ser se identificar? Por isso que é importante a gente saber dessa habilidade. O que é identificar? É reconhecer as características essenciais para definir um objeto de conhecimento. Então, para que eu defina a pirâmide cone, eu preciso saber das características essenciais dessas duas figuras geométricas espaciais. E o calcular? Calcular é determinar o valor. Então, quando a gente fala de processo cognitivo, é exatamente isso. Vamos para as aulas? Então, a gente sabe que o Aprender Sempre
ele é dividido em 8 aulas, que é subdivididas em duas. A aula 1 e 2 vai falar de pirâmide, a aula 3 e 4 vai falar do tetaedro regular, a aula 5 e 6 do cone, a aula 7 e 8 de pirâmide, cone, razão de semelhança. Assim está subdividido a sequência de atividades PET. Mas vamos ver aula a aula? Próximo slide. Que são os objetivos da aula, onde a gente quer chegar com essas aulas. A aula 1 e 2, ela traz características das pirâmides, como altura, apótema da base, apótema da pirâmide, aresta. Gente, cuidado, porque é justamente aí que a gente precisa deixar bem claro qual é o comportamento daquele segmento na figura espacial e na figura plana. Traz atividades de volume e quase todas as atividades trabalham as raízes não exatas. Isso é muito importante. Tá ok lá na sua sala? Os alunos conseguem faturar direitinho? Então tá bom, porque vai precisar. Se não, gente, já dá um apoio, sabe que vai precisar. E também vai usar muito Pitágoras. Quase todas as atividades usam Pitágoras. Mas Pitágoras a gente usou lá na SA6, lembram? Uhum. Então, parece tranquilo, mas dá uma perguntada lá. Tá tudo bem com Pitágoras? Ok? Então, vamos continuar. A aula 3 e 4 do tetaedro regular, ela traz cálculo de área e perímetro do tetaedro regular, propriedades de potenciação, que é multiplicação de potenciação. Tem que dar uma olhada lá, essas propriedades. E, de novo, raízes não exatas. O que é legal, no final dessa sequência 7, tem planificação de pirâmides e tetaedro regular. Uma sugestão, gente, aponta na planificação o que significa, por exemplo, o apótema da pirâmide, porque na planificação ele é a altura do retângulo, tá? Então, é legal, assim, como sugestão, fazer esses apontamentos, porque não é natural, né, da gente fazer essas transformações do plano para o geométrico. Na aula 5 e 6, é o cone. Então, essa aula traz altura de cone, geratriz, área da circunferência, área da superfície lateral, planificação, volume e, mais uma vez, raízes não exatas. Então, nessa aula, a sugestão é que as atividades sejam feitas sempre com a planificação do cone, tá? Para o estudante poder entender melhor essa questão da circunferência, né? A área, a superfície lateral, não é uma figura que eles estão acostumados a calcular, né? Então, tem que dar uma olhada aí, sempre trazer a planificação do cone. Aula 7 e 8, ela também é recheada de raízes não exatas e ela fala da razão de semelhança. Bom, gente, a gente tratou de razão de semelhança lá na SA5, quando a gente falou de conhecimento do conteúdo especializado. Então, se precisar, volta lá na aula 7 e 8 da sequência 5, que ela fala de ampliação e redução de figuras e também figuras semelhantes, tá? Essa aula, ela fecha a aula, essas duas aulas fecha a sequência 7 com razão de semelhança. Bom, agora, o que a gente vai fazer é contextualizar o que nos foi proposto, que é o conhecimento do conteúdo do ensino. Para isso, nós escolhemos a atividade 6 da aula 1 e 2
sobre pirâmide. É uma atividade razoavelmente simples, porque é aplicação direta da fórmula, é o cálculo mesmo, tá? É descobrir valor. Então, é o cálculo da pirâmide quadrada, cuja aresta da base mede 13 e a altura mede 9. Olha aí, pirâmide quadrada, cuja aresta da base. Então, o estudante precisa entender que essa aresta da base é o lado do quadrado, né? E aí ele dá a ideia para fazer o desenho no caderno para ajudar. Então, a aplicação direta é só pegar, a gente sabe que volume da pirâmide, área da base vezes altura dividido por 3, eleva 13 ao quadrado, multiplica por 9, divide por 3, e a gente acha 507 centímetros cúbicos. Bom, para contextualizar, a gente vai trazer isso de uma forma, um recurso pedagógico para que esse contextualizar o conteúdo e o ensino. Então, primeiro, a gente pode fazer uma pergunta básica. Qual a relação entre o volume de um prisma de base quadrada e uma pirâmide de mesma base e altura igual para ambos os poliedros? Então, a gente vai fazer um experimento. Primeiro, a gente constrói um prisma de base quadrada em papel cartolina. Gente, eu acredito que vocês já tenham feito esse experimento antes, mas ele é bem bacana para ilustrar aquela atividade. Então, a gente pode usar cartolina, papelão, vai precisar de régua, de tesoura, areia fina ou farinha. Então, a gente vai lá, constrói, vamos usar os mesmos valores da atividade, que é a base quadrada de lados 13 centímetros e a altura de 9 centímetros. E vamos deixar a base aberta para a gente poder colocar areia, mas vamos para o segundo passo do experimento. O segundo passo do experimento é um pouco mais complexo, porque a gente vai construir uma pirâmide de base quadrada. Então, com os mesmos valores lá do prisma, para os mesmos valores da atividade. Então, a pirâmide de base quadrada de lado 13 centímetros e altura 9 centímetros, e deixar sem base, ou seja, aberto. Então, constrói lá o quadrado. Agora, para fazer os 4 triângulos em volta, a gente vai precisar do apótema da pirâmide, que não é dado. Então, a gente precisa do apótema da base, que é a metade do lado, no nosso caso, 6,5 centímetros, e a altura da pirâmide, que é 9 centímetros. Aplica Pitágoras, né? Já falamos de Pitágoras, já foi usado nessa aula 1 e 2, usa bastante Pitágoras, a gente já falou de Pitágoras na sequência 6, então eu acho que Pitágoras agora está um pouco mais tranquilo. Para achar a altura, a apótema da pirâmide, que vai ser a altura daquele triângulo ali, dos 4 triângulos planificados, né? Para a gente poder construir essa pirâmide. Bom, fez a pirâmide, fez o prisma, o que a gente faz? A gente vai encher a pirâmide com areia fina ou farinha e vai repetir esse procedimento para que os estudantes verifiquem quantas dessas pirâmides cheias de areia são necessárias para encher o modelo do prisma. E aí ele tem que chegar à conclusão que vai precisar de 3 pirâmides cheias. E aí ele consegue entender que o volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma, por isso lá na forma tem aquele sobre 3, tá? Então, depois desse experimento, a gente, nesse slide, estamos sistematizando os possíveis conteúdos mobilizados, que foi esse que a gente citou durante o procedimento,
Aí a gente vai juntar o encaminhamento didático-pedagógico e assim pode surgir o conhecimento do conteúdo e do ensino. Então, algumas desses possíveis são figuras geométricas planas e espaciais, reconhecer, numerar e comparar figuras geométricas planas, olhar as representações planas espaciais, foi o que eu falei, o caso do apóstema da pirâmide, as planificações, a ideia de quando é aresta, quando é lado, né? E os conhecimentos pedagógicos. Então, se eu unir os possíveis conhecimentos mobilizados, posso usar para resolução de problema, a investigação matemática, modelagem, jogos, pensamento computacional com fluxograma, aprendizagem baseada em projetos, sala de aula invertida, aula positiva, grupo positivo, rotação de ação, tem muito mais, né? E aí eu estou fazendo o conhecimento do conteúdo e do ensino. Bom, agora nós vamos para a segunda sequência, que é a sequência de atividade 8. Aí a gente muda um pouco para a unidade temática números. E a nossa habilidade, que eu vou ler, é saber conhecer as relações entre os coeficientes e as raízes de uma equação algébrica. Aí a gente já está entrando, né, na temática números e álgebra. O nosso objeto de conhecimento é as equações algébricas e o processo cognitivo é o conhecer. O que é conhecer, gente? Conhecer é ficar sabendo, é incorporar a memória, né? Então, a gente precisa conhecer essas relações, ou seja, eu preciso incorporar na minha memória quais são essas relações. Vamos lá para as aulas? Então, como sempre, né, sempre falo aqui, são 8 aulas, subdivididas de 2 em 2. A aula 1 e 2 é reconhecendo as equações algébricas suas raízes. A aula 3 e 4, resolvendo equações algébricas de primeiro e segundo grau. A aula 5 e 6, relações das raízes de uma equação do segundo grau com seus coeficientes e com outra maneira de escrevê-la. A aula 7 e 8 é reescrevendo uma equação de segundo grau em função de suas raízes e do coeficiente do termo de maior grau. Antes das aulas, vou só tomar um pouquinho de água aqui, tá? Um pouquinho. Objetivo das aulas. Então, a aula 1 e 2, reconhecendo equações algébricas por raízes, ela vai trazer o reconhecimento das equações, que são atividades em que é dada várias equações e o estudante precisa reconhecer qual é do primeiro, qual é do segundo grau e assim por diante. Validar a solução da equação, que vai usar um pouco de cálculo numérico, principalmente para potencialização, aí entra um pouco de sinal, tem que tomar cuidado com essa parte, né? Que é aquele dado o valor de x e o estudante precisa substituir lá na equação para ver se é ou não raiz daquela equação. Soma e produto das raízes, tá bem bacana, tá, gente? Porque é numérico, tá assim, dadas as duas raízes, faça soma, faça multiplicação, que já é para introduzir a resolução da equação por fatoração. Na aula 3 e 4, ela, resolvendo equações algébricas de primeiro e segundo grau, ela inicia com alguns probleminhas. Esses probleminhas, eles trazem tem que converter, tá, a representação. Então, ele está na língua natural e o estudante precisa passar para a linguagem algébrica, tá? Então, tem essas atividades lá. Tem atividades que falam dos coeficientes da equação. Ele traz também algumas atividades que pede para resolver pela fórmula da resolução da equação de segundo grau, né, o famoso Bhaskara, e a existência de raízes reais.
Gente, essa parte, a gente que está aqui na terceira série do médio, lá no São Paulo Faz Escola, ele traz números complexos. Então, eu acho que é bem legal essa parte, a gente poder fazer essa ponte aí com o São Paulo Faz Escola, para discutir a condição de existência de raízes reais para a equação do segundo grau, aí a gente já pode fazer essa ponte lá que São Paulo Faz Escola, com números complexos, tá? Por isso que é muito importante, a gente sempre fala que leiam as atividades antes de ir para a sala, faça um planejamento, porque a gente pode ganhar tempo, né? Bom, aula 5 e 6 é relação das raízes de uma equação do segundo grau com seus coeficientes e com outra maneira de escrevê-la. Essas são as relações de Girard, tá, gente? Está bem tranquilo, é numérico, tem uns exercícios bem bacanas aí. E a aula 7 e 8, reescrevendo uma equação do segundo grau em função de suas raízes e do coeficiente do termo de maior grau. Essa aula, gente, essas duas aulas, eu achei tão legal, porque ela está fazendo um fechamento muito bacana da sequência toda, da sequência de atividades 8. Ela traz exercícios, atividades de Saresc, AP, tem acho que mais de uma atividade da AP e Saresc, tem uma do Enem, então acho que é bem bacana porque ela traz as avaliações oficiais para dentro da sequência, uma forma bem bacana de fechar a aula, a sequência de atividades 8, a sequência de atividades 8. Agora, a gente vai fazer aquele link com o contexto, que é o conhecimento específico dos professores de matemática, em relação ao conhecimento do conteúdo do ensino. Nós escolhemos a atividade 4 da aula 5 e 6, né? Que ela traz um retângulo, aí as dimensões é x mais 1 e x menos 3, que a gente já vem lá das pirâmides, da sequência 7, para falar de figura geométrica, que eu achei já para fazer um link, né? E aí ela pede a área. Então, base vezes altura, x mais 1 vezes x menos 3, tranquilo. Faz a distributiva e eu chego na equação do segundo grau, x ao quadrado menos 2x mais 3. Essa atividade ela é dividida em 4 itens. O item A, que fala da área, né? Aí ele fala para quais valores x teríamos a área desse retângulo igual a zero. Bem bacana, né, gente? Vamos olhar, olha, a condição de existência, quais o conjunto que a gente está operando, porque é uma figura, figura plana, então o x não pode ser zero, essa distância, né? Não pode ser zero, senão a figura não existe. O item B, ele fala da questão por que é x mais 1, né? Por que eu tenho que tirar esse menos 1? Porque se não pode ser menos 1, eu tenho que tirar ele. E o item C, ele fala como dobrar. Se eu dobro a área, o que acontece com essa sentença, né? Essa x mais 1 vezes x menos 3. E é bem legal, porque ela já emenda com o item D, que fala que aconteceu com o coeficiente A quando ele foi multiplicado por 2. Essa parte, gente, eu acho bem bacana, porque voltando lá para o conhecimento dos estudantes, a gente sabe que se não for bem trabalhada a questão dos coeficientes, principalmente o coeficiente A, os estudantes vão lá e colocam o coeficiente, ele coloca o número, ele põe o valor de x lá, põe x no lugar do coeficiente. Então, esse entender é bem legal para desconstruir essa coisa de deixar quem é realmente o coeficiente A da equação do segundo grau. Mas, vamos lá para a nossa contextualização em relação ao conhecimento do conteúdo e do ensino. Bom, a gente pode começar o nosso recurso pedagógico
vai ser a construção de um retângulo cujo perímetro é 12 unidades, né? Para isso, a gente pode usar o GeoGebra ou outra forma, pode ser papel quadriculado, como está ilustrado aí, ou o próprio caderno, contanto que seja um retângulo, o perímetro seja 12 unidades. Aí a pergunta é, quais são os possíveis valores para os lados? Então, pode sugerir a construção de uma tabela, e aí os estudantes vão construindo as figuras e vão registrando na tabela. Então, se a base é 1, quanto tem que ser a altura, já que o perímetro é 12? E mostre, né? Prova lá que perímetro é 2 vezes a base mais a altura. Então, mostra que tem que dar 12, com os valores que você escolheu. E assim vai. Quando chegar no 3 por 3, essa parte é bem legal, porque a gente pode conversar com eles e discutir a questão do quadrado como sendo o caso especial do retângulo. E a gente até colocou esse outro retângulo em azul para o caso dos decimais, né? Será que os nossos estudantes vão pensar nos decimais? Então, ele vai construindo a tabela, generalizar, né? Então, para qualquer triângulo, o que eu usaria como base? X. Então, e essa altura? Essa altura depende da base. Então, 6 menos X. Depois, a gente vai para a segunda parte, que é a área. Então, a área de um retângulo é base vezes altura, a gente assume a da base como uma variável x, e a altura vai ser 6 menos x, que a gente já disse lá atrás, que depende da base. E, mais uma vez, é só completar a tabela com a área do retângulo. Então, perímetro, soma e área multiplica. E a gente faz essa relação relação de Girard, que é a soma e a multiplicação. E a pergunta é, qual a função que representa a área desse retângulo? Esticando um pouquinho mais para ensino médio, né, já que a gente está na terceira série, e o estudante ele pode chamar de f de x ou y, essa é uma questão também do conhecimento dos estudantes, né, quando usa f de x, quando usa y. E aí ele faz a multiplicação e chega aí numa equação do segundo grau incompleta, que é 6x menos x ao quadrado. E aí a gente faz esse contexto de transformar essa equação do segundo grau na multiplicação de dois fatores do primeiro grau. E assim a gente consegue fazer essa conexão do conhecimento do conteúdo e do ensino. Então, quais os conteúdos importantes que foram mobilizados aí, né, gente? A gente conseguiu mobilizar perímetro, área, quadrilátero e suas propriedades, intervalos reais, construção de figuras planas e os encaminhamentos didáticos pedagógicos. A gente usou GeoGebra, construiu tabela, pode ser duplas produtivas, usamos modelagem, resolução de problemas. Então, quando a gente une esses conteúdos importantes mobilizados com os encaminhamentos didáticos pedagógicos, a gente está construindo o conhecimento do conteúdo e do ensino. Agora, para finalizar, já estamos chegando nos momentos finais da nossa formação, a gente vai para aquele momento ATPC, momento desdobramento, né, gente? Que é quando a gente junta esse planejamento de tudo que a gente colocou aqui em relação aos conhecimentos do conteúdo e do ensino, com o nosso planejamento de gestão de sala de aula. Então, agora é o momento da gente juntar tudo. Então, nós vamos lá naquilo que a gente já tinha anotado da formação de etapa da semana A, junta com o que a gente está fazendo hoje da semana B, e vamos fazer o nosso plano de aplicação da sequência. Então, a gente vai fazer a leitura criteriosa, já fizemos. Olhamos, fizemos lá, fiz com vocês. Mas agora vocês vão sentar,
olhar de acordo com a realidade da turma. Identificar os objetos a serem desenvolvidos, o que a gente precisa, conhecimentos prévios, né? Juntar com aqueles registros lá da semana A, discutir com os nossos pares, já dei até uma sugestão, que se a gente não pode fazer presencial, forma um grupo, coloca lá no grupo, fala qual parte você gostou mais, qual parte você gostou menos, qual parte é mais interessante para a sua turma, né? E, se necessário, agregar mais elementos ao planejamento iniciado. E, por fim, finalizar antes de ir para a sala de aula propriamente dita, né, gente? Então, como sempre, a gente deixa uma sugestão de leitura, dessa vez é uma tese intitulada Conhecimento Matemático Específico para o Ensino na Educação Básica, a Álgebra na Escola e na Formação do Professor, da Maria Cristina Costa Ferreira. Leitura muito boa, tá, gente? Você aí, professor, que tiver um tempinho, vale a pena dar uma olhada. E vamos sistematizar. O que a gente fez hoje? Retomamos os principais conceitos e ideias da formação de etapa? Sim. Analisamos a sequência 7 e 8, volume 1, parte 2? Sim. Do material? Aprender sempre 22 da terceira série? Sim. A gente refletiu sobre alguns conhecimentos do conteúdo do ensino e importante para o desenvolvimento das nossas atividades. Então, ok, nós fizemos o que estava proposto para hoje. Agora a gente precisa que vocês contem para a gente o que vocês estão achando dessa formação, tá? Entrem lá e tem o link, tem o QR Code, para vocês colocarem lá a opinião de vocês sobre a formação. Aí vem as referências, gente, tudo que foi lido, estudado, para que essa formação acontecesse. Tem muita coisa boa aí, tá? Eu quero agora agradecer. Eu vou voltar aqui a aparecer para vocês de novo. Quero agradecer a paciência, a presença de vocês até esse momento. Agradecer a todos que faz essa formação acontecer, professora Rosana, professor Marcos, todos os outros formadores das outras séries. Quero agradecer o pessoal da produção que faz esse vídeo acontecer, né? A produtora Beatriz, a Bia, quero agradecer o pessoal das Libras também, tá bom, gente? Professores, até a próxima, se cuidem e a gente se vê na próxima formação. Tchau!